Olá, amigos associados do Sicredi Ibiraiaras. Espero que todos vocês estejam bem. Confiram agora a previsão do tempo para todo o Brasil e, claro, que teremos o devido destaque também para as áreas de abrangência do Sicredi em Ibiraiaras e também no Triângulo Mineiro. Lembrando que começou a primavera neste último fim de semana, no dia 23, às 3 horas e 50 minutos do horário de Brasília, e a primavera começou sob forte influência de um bloqueio atmosférico que provocou uma forte onda de calor no Brasil. Enquanto isso, o Rio Grande do Sul seguiu recebendo bastante chuva. E agora, neste próximo sábado, teremos a liberação do vazio sanitário no Rio Grande do Sul e também em Minas Gerais. Então, confiram através dos nossos mapas e também dos gráficos a expectativa de chuva para os próximos dias e de temperatura também. Mas antes de seguirmos com a previsão, claro que vamos ver as condições atuais de umidade. O mês de setembro fecha agora com chuva bem acima da média no Rio Grande do Sul, alguns pontos entre Paraná e Mato Grosso do Sul, mas não atinge, pelo menos por enquanto, a média histórica no centro e sul de Minas, inclusive no Triângulo Mineiro. Não deixou de chover, mas ainda foi uma chuva muito pontual e insuficiente para atingir a média histórica. O solo continua seco no centro e norte do Brasil e bem molhado nas áreas mais ao sul do país, principalmente no Rio Grande do Sul, onde nesses próximos dias, principalmente no final da semana, por quê? A semana agora começou com chuva forte no Rio Grande do Sul, agora de terça para quarta vai formar um sistema frontal, vai chover forte de novo, e aí mais para o final da semana, essa frente fria associada ao sistema frontal, ela finalmente consegue avançar para o sudeste, rompe esse padrão de bloqueio atmosférico, então passa a chover principalmente a partir da quinta-feira entre sudeste e centro-oeste do Brasil, e aí a chuva dará uma breve trégua na região sul, por isso que a umidade deve diminuir, o que não é nada preocupante, porque o solo está bem encharcado nestas áreas, e esse tempo mais firme realmente é muito bem-vindo, até porque termina o vazio sanitário agora neste próximo dia 30, e aí pelo menos o comecinho da liberação da semeadura para o Rio Grande do Sul terá o tempo mais firme. Em Minas Gerais tem uma tendência, uma leve tendência de aumentar a umidade do solo nesses próximos dias, especialmente de quinta para sexta-feira, só que ainda não vai ser o suficiente, não vai mudar muito esse quadro aqui de solo seco. Precisa chover muito mais para que o produtor tenha mais tranquilidade em relação ao índice de água disponível no solo. De qualquer forma, a gente já tem aí uma expectativa de chuva para o decorrer aí dos primeiros dias de semeadura liberada em Minas Gerais. Bom, vamos então ao que interessa, que é a previsão de chuva. A semana começou com chuva forte no Rio Grande do Sul, agora teremos a formação deste sistema frontal que vai provocar mais chuva forte no sul do país e aos pouquinhos, no final da semana principalmente, a chuva alcança estas áreas de Minas Gerais, o que é até dentro da média histórica. Para o interior da região sul do Brasil, ela não atinge a média histórica, mas aqui na faixa leste é normal para a época do ano. Então, para resumir, dia 30 agora termina o vazio sanitário tanto no Rio Grande do Sul, como também em Minas Gerais, e os primeiros dias de semeadura prometem tranquilidade para os dois estados, tanto no sentido de tempo mais firme, pelo menos uma breve trégua na chuva para o Rio Grande do Sul, como aos pouquinhos a umidade aumentar de forma bem gradual para o estado de Minas Gerais, especialmente centro e sul do estado. De 3 de outubro até o dia 9, a chuva ganha mais força na região sul do Brasil, ultrapassa a média histórica e ela também se espalha um pouquinho mais pela região central do país, inclusive em Minas Gerais, onde deve ficar dentro da média histórica para este período, favorecendo aí gradualmente o aumento de água disponível no solo. Entre São Paulo e Mato Grosso do Sul, a expectativa é até da chuva ultrapassar a média para este período. De 10 a 16 de outubro, a chuva já se espalha um pouco mais e até ultrapassa um pouquinho a média histórica no sul e no Triângulo Mineiro, mas os maiores acumulados ficam para a região sul do Brasil, principalmente para o Rio Grande do Sul. Então, o Rio Grande do Sul, que já recebeu muita chuva, ainda tem muita água para cair. A expectativa é de um mês de outubro bem molhado em boa parte da região sul, mas sobretudo no Rio Grande do Sul. De 17 a 23 de outubro, mais uma vez, muita chuva para o sul do Brasil e ultrapassando a média histórica. De 24 a 30 de outubro, vejam como já começa a acontecer de maneira mais clara essa conexão entre as áreas mais ao sul do Brasil e as áreas mais ao norte, através de um corredor de umidade. Isso favorece a chuva aqui no centro do Brasil. Ela até ultrapassa um pouquinho a média histórica aqui no Triângulo Mineiro, só que os maiores acumulados ainda estão previstos para o sul do Brasil e ultrapassando a média histórica para este período. Então, a chuva até aumenta
aumenta na região sudeste, mas ela segue mais forte nas áreas mais ao sul do Brasil, podendo até ultrapassar 100 milímetros aqui nesse período de 24 a 30 de outubro. Avançando mais um pouquinho, e aí a gente já entra nos primeiros dias do mês de novembro, aí a gente já começa a ver a chuva se espalhar um pouco mais pelo Brasil. Ela já ganha um pouco mais de intensidade nesse corredor aqui desde o sudeste até a região norte do país. É algo dentro até da média histórica, a gente não tem nenhum sinal aqui de algo muito acima da média para estas áreas, e a região sul novamente com grandes acumulados e ultrapassando mais uma vez a média histórica. Esse mapa aqui do lado direito, ele representa a anomalia de chuva prevista para todo o mês de outubro, de acordo com o modelo semanal. Então, se a gente resumir toda a história do mês de outubro semanalmente, a gente fecha aí esse mapa com chuva que não alcança a média histórica no centro e norte do Brasil, mas ela ultrapassa na região sul do país e chega a ultrapassar levemente também entre São Paulo, sul de Minas e Triângulo Mineiro. Mas atenção! Por causa do El Niño, embora ele possa até trazer a chuva de forma antecipada para algumas áreas do centro do Brasil, na maioria das vezes a chuva vem na forma de pancadas e pancadas mal distribuídas. Chove aqui, não chove ali, chove em algum período, para em outro, ou seja, a qualidade da chuva é que é importante ser ressaltada neste período agora de outubro, novembro e dezembro. A chuva muitas vezes pode até alcançar ou ultrapassar a média histórica, como a gente vê aqui nesse mapa de anomalia para o mês de outubro em Minas Gerais, só que a qualidade dela é que é o importante, ou seja, é uma chuva mal distribuída. Pode chover bem em um canto e não chover tão bem em outro canto. Bom, tendência de temperatura. Agora, praticamente, realmente o inverno terminou oficialmente e tudo indica que dificilmente a gente vai ter alguma previsão aí de um frio um pouco mais intenso, mais expressivo. No final desta semana agora, vai avançar o ar polar, ele vai diminuir mais a temperatura na região sul do Brasil, mas nem chega perto aqui de Minas Gerais, continua quente em Minas, e aí existe uma possibilidade de geada entre o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, extremo sul do Paraná, mas é geada fraca, pontual, dura pouquíssimas horas, no outro dia a temperatura já volta a subir. E daqui para frente, cada vez mais, o frio vai ficando mais espaçado e mais fraco também. Bom, agora sim a tendência de chuva e temperatura para os próximos 30 dias, começando pela região de Nova Prata, onde a chuva volta a ganhar força na semana que vem. Aqui para essa semana, a gente até tem previsão de chuva forte para essa região, mas a chuva dará uma breve trégua, especialmente agora na virada do mês, e aí a partir do dia 4 de outubro, retornam os volumes mais expressivos de chuva, e como a gente viu, o mês de outubro não tem jeito, embora a gente tenha essa reduçãozinha agora na virada do mês, de setembro para outubro, o decorrer do mês de outubro será marcado ainda por episódios bem volumosos de chuva no Rio Grande do Sul de uma forma geral, inclusive nas áreas de Ibiraiaras e com destaque aqui para a região de Nova Prata. Em Ibiá, olha, atenção à escala aqui, tá? Aqui são 10 milímetros. Finalmente veremos aí alguns episódios de chuva agrícola, mas é a consolidação da chuva? Ainda não. E como eu disse, né? Essa chuva ela pode acontecer em um canto de sua fazenda, em outro não. É chuva em forma de pancadas rápidas e mal distribuídas. De qualquer forma, há uma tendência aí de uma chance maior para uma chuva agrícola agora entre finalzinho de setembro e nos primeiros dias aqui de semeadura liberada para a região de Ibiá. Depois retornam as condições aqui de janela de tempo seco entre uma chuva e outra. E vai seguir assim. Lembra que eu mostrei para vocês? O mês de outubro vai até fechar com a chuva levemente acima da média no Triângulo Mineiro, no centro e sul de Minas Gerais, mas o importante é a gente prestar atenção na qualidade dessa chuva. E muitas vezes ela vem na forma de pancadas mal distribuídas, tanto de forma espacial como também ao longo do tempo. Olha só, vão surgir algumas janelas de tempo firme ainda entre uma chuva e outra, e é bom lembrar, com muito calor também, porque por causa do El Niño, a primavera vai ser quente também por causa do El Niño, tá? Bom, resumo da previsão para os demais municípios, começando pelas áreas de atuação do Sicredi em Ibiraiaras. Olha só a quantidade de chuva. Essa chuva aqui é para os próximos 10 dias. Então, esse acumulado total que eu tenho nessa tabela, ele é referente a essa chuva agora do início da semana e do começo da semana que vem também, quando retorna uma condição de chuva mais forte. Então, a gente tem mais de 100 milímetros em várias
várias localidades, aqui 78 em Ibiraiaras, 113 em Guabiju, ou seja, volumes bem expressivos ainda de chuva, com uma breve trégua nessa chuva, como eu falei para vocês, entre o finalzinho dessa semana e comecinho da outra. Depois, decorrer da semana que vem, retorna a condição de chuva forte e reforçando. Outubro fecha com a chuva acima da média no Rio Grande do Sul. Bom, para o Triângulo Mineiro, a gente tem aí um volume em torno aí para os próximos 10 dias, olha só, chuva agrícola, 38 milímetros para Tapira, 25 em Sacramento, também na região de Araxá, Uberaba com 22 milímetros, 17, 15 milímetros aqui em Conceição das Alagoas, ou seja, claro que não é uma chuva abrangente, não é aquela chuva que vem para ficar, mas aos pouquinhos a gente já começa a enxergar a chuva aparecer na região do Triângulo Mineiro, lembrando que é agora, neste fim de semana, que termina o vazio sanitário no estado de Minas Gerais também. Tenham todos uma excelente semana e até a próxima!